Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Se você quer aprender contabilidade de custo, esta é uma aula de resolução, abordando custeio por absorção, custeio variável, lucro, pontos de equilíbrio, margem de segurança e grau de alavancagem operacional. Aula extra dedicada a você, que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público, e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos, ok? É um prazer imenso ter você aqui novamente no nosso canal. Já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nada, absolutamente nada, distraia a sua concentração. Pense sempre que estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Vamos lá, nossa agendinha, né? Então, agenda, você tem aí custeio por absorção, resolução de 5 questões envolvendo custeio por absorção, custeio variável, lucro, pontos de equilíbrio, margem de segurança e grau de alavancagem operacional, ok? Vamos à nossa primeira questão. Lembrando, né? Se você está interessado nesse assunto, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais, a importância vital, divulgue o nosso canal, agradeço desde já a divulgação, a participação no crescimento do canal, e qualquer dúvida você tem o meu e-mail ou comente lá no próprio YouTube, na área específica, ok? Vamos à primeira questão. A empresa TKW, que produz e vende produto Y, apresentou no mês de março de 2022 os seguintes dados: produção de 7.000 unidades, venda de 6.000, preço de venda unitário 60, custo de material direto 15, custo de mão de obra unitária 5, variação, despesa variável unitária de 3, custo fixo de fabril de 12.000, despesa administrativa de 50.000. Com base nesses dados, se a empresa adotar um método de custeio, se ela adotar um método de custeio variável, será apurado um resultado antes dos tributos sobre o lucro no valor de quanto? Eu botou 160.000, 168.000, 148.000, 222.000, 161.710. Então, observe, né? É bom marcar que a questão é interessante, e aí a empresa adotar o método de custeio variável, né? Então, colocou todos os dados necessários, vamos lá tratar esses dados de um modo geral. Então, a solução. Primeira coisa que eu vou fazer. Qual é a receita? A receita é em cima das vendas, né? Então, eu tenho lá 6.000, vendi 6.000 unidades ao preço de 60 por unidade. Então, 360.000 é exatamente a receita, né? Eu estou aqui fazendo uma DR simplificada pelo método de custeio variável e sem tributação, porque a questão não fala de tributação. O CDV, custo de despesas variáveis, 15, aqui no caso, material direto, 15 vezes 6.000, foi a quantidade vendida. 5, que é aqui, custo de mão de obra direta unitária, aqui material, aqui mão de obra, 5 vezes 6.000. E 3, que é a despesa variável unitária, vezes 6.000. E aí eu calculei aqui 90.000, 30.000, 18.000. Ok? Isso aí é o CDV. Então, você tem uma margem de contribuição total de 222.000. Né? Isso aqui menos essas parcelas aqui de CDV. Fora isso, você tem o CDF. O CDF foi dado 62.000. Custo fixo fabril de 12 e despesa administrativa de 50. Se eu somar, 62.000. 62.000 é exatamente o valor do CDF, né? Aqui, só lembrando aqui, esse daqui e esse aqui, contribuíram para os 62.000, né? Então, aí você tem os valores. A partir daí, se eu calcular essa diferença, menos o CDF, quer dizer, o resultado antes da tributação, 160.000. E 160.000 está na letra A. Letra A é que responde esta questão, ok? Questão muito boa, né? Sobre custeio variável, né? Também, olha, não deixe de assistir às aulas teóricas, nós temos aulas sobre custeio variável, né? Importância vital. Vamos lá à questão 2.
A Alabama Cosmética S.A. vendeu no último período, 12 mil peças a um preço médio de 20. O gasto de produção de cada unidade foi 11 e a comissão de vendas foi 10% sobre o preço de venda, né? Então, ele colocou isso aí. Então, os custos fixos foram de 34 mil e 22 mil, respectivamente, né? Custo fixo e despesa fixa, né? Aí ele diz aqui, utilizando os valores fornecidos, o percentual da margem de segurança é aproximadamente de quanto, né? Uma questão sobre margem de segurança, 43, 23, 33, 14,3 ou 28,3, tudo em percentual, né? Percentual. Então, você veja que ele deu os valores e aí a importância vital é o percentual da margem de segurança que ele está pedindo, né? Vamos à solução. Primeira coisa importante, veja, se tem margem de segurança, né, o percentual de margem de segurança, então, se eu estou trabalhando com margem de segurança, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar, eu preciso calcular o ponto de equilíbrio, né? Eu sei quanto ele vendeu, mas eu não sei o ponto de equilíbrio, né? E aí o meu ponto de equilíbrio contábil, naquele pontozinho, né, lembrando, né, vou até colocar aqui novamente, toda vez faço questão, aquele gráficozinho que nós mostramos na aula teórica, explicamos, fizemos exercício de assimilação, né? A parte fixa, a parte variável, e aqui nós temos a reta, a equação da reta da receita, né? Esse pontozinho aqui é o ponto de equilíbrio, onde aqui eu tenho quantidade e aqui eu tenho quanto foi correspondente ao ponto de equilíbrio, né? Nesse ponto aqui eu não tenho nem lucro nem prejuízo, assim eu estou tendo lucro, abaixo estou tendo prejuízo, é esse ponto de equilíbrio aí. Então, meu ponto de equilíbrio é o CDF dividido pela margem de contribuição. O CDF é fácil, 34 mil mais 22 mil, ou seja, custo fixo e despesa fixa, dividido por quê? Pelo preço de venda unitário, 20, está lá na fórmula, menos o CDV, né? O CDV também foi dado, ó. Cada unidade produzida é 11, e a comissão, que é a despesa variável, de 10. Então, 11 menos 2, que é 10% sobre a venda. 10% de 20, 2, né? Então, 20 menos 11 menos 2, se eu fizer essa operação daqui, eu vou achar 8 mil unidades. Então, na verdade, 8 mil unidades é exatamente meu ponto de equilíbrio, né? Então, nesse momento, ó, esse pontinho aqui, ó, esse valor aqui, ele está representando exatamente esse ponto aqui, ó, quantidade, 8 mil unidades está aqui, tá vendo? 8 mil unidades é meu ponto de equilíbrio. Mas observe que ele está vendendo 12, ele está vendendo aqui, ó, tá vendo? Ele está vendendo 12, bem além, né, dos meus 8 mil de ponto de equilíbrio, né? Então, eu vou calcular agora a minha margem de segurança, que vai ser a vendas atual menos vendas de equilíbrio dividido pelas vendas atual. Então, eu estou vendendo 12 mil, meu ponto de equilíbrio é 8, vem para cá, dividido por 12 mil, né? Então, só lembrando aqui na forma, né? Fácil de você entender, ó, eu estou vendendo aqui 12 mil, vem para cá, eu estou aqui com minhas 8 mil unidades, né? Que veio para cá, que é exatamente de equilíbrio, e eu estou novamente aqui na fórmula aplicando aqui meus 12 mil, que é minhas vendas atuais. Calculando isso, dá 0,3333, quer dizer, como ele quer em percentual, multiplicando por 100, dá 33,3%, e aqui está aqui, ó, 33,3% é letra C, né? Continuo lembrando, assista às aulas teóricas para os exercícios ficarem mais fáceis e mais fácil também o entendimento, né? E você absorver mais ainda esses assuntos. Ok? Vamos lá, questão 3. A empresa Florindo Limitada apurou os seguintes valores. Então, apurou aí. Custo fixo, despesa variável, aí despesa fixa, custo variável, receita de vendas, né? Vendeu todo o estoque, ou seja, não sobrou nada. E aí, considerando a legislação tributária brasileira, se a empresa apurar o resultado antes de tributo sobre o lucro pelo custeio de absorção, né? Quer dizer, calculando aí a DR pelo custeio por absorção, encontrará os seguintes valores: 142 mil, 116.700, e aí ele citou aí 5 alternativas para essa questão, né?
Veja, agora está tratando o custeio por absorção, né? Para o resultado pelo custeio por absorção. Então, a receita, né, nessa DR, 215 mil, né? Foi dado aqui. Receita com vendas, vendeu tudo, 215.500, está aqui. Então, extremamente simples, né? Porque a questão já deu esse valor, né? Então, fica mais fácil de você conduzir. Então, já está aqui 215.500, né? Agora, vamos lá. Veja, CPV, né? O nosso CPV, 9.300. Está dito aqui, ó. Está vendo? Foi dado aqui, olha, custo variável, né? Custeio variável, né? 9.300 está aqui, né? Mais 64 mil, né? De custo fixo. Custo fixo, deixa eu marcar aqui, para a gente não ter dúvida disso aí, tá? Então, aqui o custo fixo está aqui, ó, tá vendo? Coloquei aqui e trouxe para cá, tá vendo? E o CPV, né, o custo variável, 9.300, né? Ok? Então, levei em consideração tudo que é custo fixo e variável, joguei aqui. Por quê? Porque eu estou trabalhando pelo custeio por absorção, tá certo? Então, mais uma vez aqui, marcando, para deixar registrado, poder você assistir várias vezes o lucro pelo custeio por absorção, tá vendo? E aí eu vou lá, calculando agora, meu lucro bruto é 142.200, né? Tá, né? Então, aí, as despesas fixas e variáveis também foram dadas. Olha. Despesa fixa e variável, 7.500 mais 18 mil, né? Então, se eu pegar esses dois e somar, eu vou ter esse valor, despesa fixa e variável. Vou colocar aqui de outra cor para ficar mais fácil. A despesa fixa e variável está aqui, ó, 18 mil mais 7.500, são 25.500, né? E agora, calculando essa diferença, eu vou ter que o meu LAI, ou seja, meu lucro antes do imposto de renda, que é o que ele está preferindo, né? Antes do imposto sobre o lucro, 116.700. E 116.700 é letra B. Mais uma questão envolvendo aí custeio por absorção, de suma importância para você que está estudando esses assuntos, né? Vamos lá para a questão 4, né? Observe o resultado da empresa Lucrando Bem SA referente ao ano 2021, né? Referente ao 2021. Então, está aqui, receita bruta, 16 mil, os impostos, 3.200.000, 16 milhões, 3.200.000, receita líquida, 12.800.000, custo variável, 6.400.000, despesa variável, 1.100.000, margem de contribuição, a diferença, né, entre receita líquida e custo e despesa variável, 5.300.000, custo fixo, 2.400.000, despesa fixa, 1.200.000, e lucro operacional, 1.700.000. Considerando a expectativa da empresa para o próximo ano uma variação positiva de 5% da receita bruta, o grau de alavancagem operacional será de quanto, né? E aí ele citou os valores, 0,5, 3,125, 3,32, 5 ou 15,5, né? Então, quer saber qual é o grau de alavancagem, e aí a gente começa a perceber que vamos marcar aqui algumas coisas importantes, né? Você veja que até aqui ele calculou, né, e mostrou aqui a margem de contribuição, né? A margem de contribuição. E aqui ele disse que vai ter uma variação no próximo período, né, positiva de 5% a mais da receita bruta, e ele pede o grau de alavancagem operacional, né? Então, a gente começa a perceber que se eu tenho 5% a mais da receita bruta, quer dizer, se eu aplicar 5% aqui, os impostos também vão aumentar, a receita líquida vai aumentar, o custo variável vai aumentar e a despesa variável vai aumentar. Então, se eu, para simplificar, basta aumentar os 5% logo direto aqui em cima da margem de contribuição, que aqui eu tenho percentual sempre igual, né? 5%, então basta eu aplicar na margem de contribuição, eu estou aplicando aqui como se estivesse aplicando 1 a 1 e fazendo essas contas, né? No caso, receita bruta menos imposto, menos receita líquida, menos custo variável, menos despesa variável. Para simplificar, eu aplico logo, evidentemente, os 5% em cima daqui da margem de contribuição, e a nova margem de contribuição será 5.300.000 mais 5%, que dá 5.565.000, né?
e aí eu vou fazer para baixo. Como a questão não diz que não houve variação nenhuma no custo fixo nem com despesa fixa, que poderia até dizer houve uma reestruturação da empresa, aí, mas não fala nada disso. Então, 2.400.000 persiste, 1.200.000 persiste, e o novo lucro operacional é 1.965.000. Veja, se você quiser fazer, você pode fazer aplicando aqui, aqui, aqui e aqui, você vai achar o mesmo valor de aplicar aqui, né? Simplesmente a operação aqui na margem de contribuição 5.300.000 mais 5%, 5.565.000, né? Então já sei agora aqui, a partir desse momento, eu já sei qual é o meu novo lucro operacional, né? Meu novo lucro operacional está aqui, ó. Meu novo lucro operacional já está aqui apresentado nesse valor, certo? Tá? Então, voltando aqui, né, só para... Então, aqui eu tenho a minha... Só para deixar chuiado aqui, ó. Aqui eu tenho a minha margem de contribuição antiga e a nova com 5%, e aqui embaixo eu tenho meu lucro operacional antes e depois do aumento de 5% da receita bruta, né? E aí vamos agora fazer a solução. Então, o GAU seria a variação de lucro sobre variação de vendas. A variação de lucro é fácil, né? Seria 1.965.000 menos 1.700.000 dividido por 1.700.000, dá 0,15 a 58.822 e assim por diante. Você pode guardar isso na sua máquina, né? Fica mais fácil trabalhar. E o GAU nada mais é do que eu dividi aqui, ó. A variação que você teve de receita foi quanto? 5%, não está aqui, 0,05. 5% a nível de coeficiente, 0,05. Dividido por 0,15, alguma coisa, 0,16, né? Arredondando. Então, dá 3.125. 3.125 é letra B, né? Você veja que a preocupação, eu nem calculei, né, a variação de receita, né? Mas eu poderia calcular, eu botasse aqui evidentemente 5% em cima disso e efetuaria a forma, ou seja, a variação de vendas seria vendas com 5% menos vendas sem os 5% dividido por vendas sem os 5%, eu ia achar 5%. Né? Então, para simplificar, eu já sei. Então, a variação de lucro já foi dada, 0,05. Por isso que eu calculei desta maneira, maneira mais simples de calcular, certo? Com isso, nós temos mais uma questão envolvendo GAU, grau de variação, né? Grau de alavancagem operacional. Né? A quinta questão, ele diz o seguinte: a empresa Sabiane Comércio de Calçados Limitada identificou seus custos em cada lote de 20 unidades. Observe que é interessante quando ele diz aqui, ó, em cada lote de 20 unidades, né? Ok? Lote de 20 unidades. Os gastos fixos mensais foram levantados: salário com encargos, aluguel, honorário do contador, depreciação e assim por diante. A alíquota do imposto de renda é 15% e o preço de venda unitária é 3%. Observe, é o preço unitário do seu produto. O produto dele é calçado, né? Ok? Então, assim sendo, o ponto de equilíbrio da empresa, o que é que ele quer agora? Ele quer o ponto de equilíbrio da empresa. Ok? Considerando esses dados em unidades, ele não quer em valor, quer em unidades. E aí nós apresenta lá 4.945, 10.000, 16.068, 4.391, 5.356 ou 5.278. Veja, o ponto de equilíbrio, mais uma vez, a gente está diante daquele gráficozinho, né, que a gente já mostrou na aula teórica, e toda vez a gente recapitula aqui, ó, certo? Então, eu tenho aqui a parte fixa, a parte fixa, vamos melhorar aqui o nosso gráfico, a parte fixa, a parte aqui variável, né? E temos aqui a reta de equação correspondente à receita, e aqui está meu ponto de equilíbrio aqui em quantidade. É isso aqui que ele quer, né? Em quantidade, né? É isso que a questão pede. Então, vamos lá mais uma vez. Então, aqui,
a solução. O custo variável unitário, olha, ele deu para um lote de 20 unidades, então tem que dividir 8 por 20, então dá 0,40, né? Aí, primeira pegadinha aí nessa questão, ele foi o custo variável em cada lote de 20 unidades, né? Observe que a questão ela é um pouco assim capciosa, né? O examinador foi 20 unidades, né? O valor disso aí, tá? Então, dividir por 20 tem 0,40. A partir daí, eu vou fazer o quê? Meu CDF, 10.000, mais 3.000, mais 724,60, mais 201. Né? Então, peguei aqui salários, aluguel, honorários e depreciação. Né? Somei tudo isso, custos e despesas fixas envolvidas. Está aqui, 13.965,60. E meu PEC vai ser o quê? Meu ponto de equilíbrio contábil, que é isso aqui. É CDF dividido pela margem de contribuição. CDF calculei aqui, tranquilo, né? Você já calculou. Aqui, ó, 13.965,60, dividido por quê? Dividido por esses valores aí envolvidos, né? Que seria 3, né? Que ele deu lá inicialmente, né? Que eu calculei. Deixa eu pegar aqui os valores, né? Ajuste variável, lote de 20 unidades, né? Eu calculei aqui, ó, venda do seu produto unitário, ó, 3, ó, tá vendo aqui, ó, 3, veio para cá, menos o custo variável, que eu calculei aqui, 0,40, né? Porque ele deu o custo variável total de um lote, mas eu tenho que dividir por 20 esse lote, então dá 0,40. E aí, eu fazendo essas operações, eu vou calcular aqui 5.356, que é exatamente unidades, que é exatamente a letra D, né? 5.356, né? Interessantíssima essa questão, porque ela versa sobre ponto de equilíbrio e tem esse detalhezinho aqui, que é lote de 20 unidades, né? Então, interessante a gente abordar isso aí, tá? Veja, se você gostou desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais, é importante que você divulgue. Agradeço desde já a sua atenção para o crescimento do canal. Qualquer dúvida, mande lá para o meu e-mail, ou comente lá na área apropriada lá do YouTube, ok? Foi muito bom ter você aqui mais uma vez, né? Lembre-se, nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Não se esqueça nunca, você é capaz, estude. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.